Olá, queridos! Estamos aqui para mais um momento de reflexão, onde o Senhor tem ministrado muito aos nossos corações através da sua palavra, que é pura, verdadeira, é uma palavra que traz alegria, que traz prazer na nossa alma. E hoje eu quero deixar aqui um beijo especial para minha amiga Michele. Ela disse que já assistiu a todos os vídeos e falou: pastora, tem que ter mais vídeo, né? Então eu estou aqui hoje também gravando, dando um beijo para essa minha grande amiga Michele. Nos conhecemos desde a adolescência. E vai mais um vídeo, Michele, para edificar a tua fé, a tua vida. Porque a palavra de Deus, ela precisa trazer edificação às nossas vidas, trazer paz, trazer segurança, trazer conforto, trazer exortação, que na verdade é o encorajamento, né? E nós estamos aqui para falar mais um pouquinho deste homem que nos traz tudo isso através da sua vida, que é Davi. Estamos falando acerca da revolta de Absalão. Falamos aqui que saiu Aitofel, mas ficaram os heteus. E na última mensagem nós falamos sobre Itai, um amigo leal. Que Deus levante mais amigos como Itais, pessoas leais à nossa vida, ao nosso ministério, né, à nossa família. E creia que hoje Deus está levantando pessoas para estarem ao teu lado, ombreando qualquer tipo de necessidade que você esteja vivenciando. Ontem também eu estive na igreja Batista do Fonseca. Agradeço ali a todos os irmãos, as irmãs principalmente no culto de mulheres, que me receberam com tanto carinho, que me receberam, eu e a minha família, e aquelas irmãs que estiveram lá comigo, me receberam com tanto amor. Eu agradeço a cada uma de coração, que vocês recebam o melhor de Deus, né, para a vida de vocês. Amém? Especial irmã Neiva, ó, um beijo para você no teu coração, que você continue com esses projetos que o Senhor colocou no teu coração, porque nada pode parar a obra de Deus em nossas vidas. Segundo Samuel capítulo 15, hoje vamos falar sobre 3 sacerdotes, Zadok, Abiatar e Uzai. Eles voltam para Jerusalém, né? O rei Davi, ele fugiu de Jerusalém por causa de Absalão, porque o seu filho já havia furtado, melhor dizendo, o coração de todo Israel. Ele tinha o poder de convencimento, ele tinha o poder de persuasão, e ele fez com que o povo de Israel se voltasse contra Davi para acreditar nele, para crer que ele seria um novo rei, crer que ele seria alguém diferente do pai. E isso foi furtado de uma tal maneira que Israel não percebeu o furto, não percebeu que o coração estava sendo furtado por uma mentira. Mentiras furtam os corações. E eu tenho dito aqui que o furto é algo que nós não percebemos. Quando alguém é furtado, na maioria das vezes ela não percebe. Ela só percebe que foi furtada quando sente falta. Só percebemos que perdemos alguma coisa importante para as nossas vidas quando precisamos daquela coisa. Não é verdade? Quando precisamos daquilo que foi furtado. E aqui a Bíblia fala em 2 Samuel capítulo 15, versículo 24. Eis que Abiatar subiu e também Zadok, e com este todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus. Puseram ali a arca de Deus até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então Abiatar sobe também Zadok, e junto com eles todos os levitas que levavam, transportavam, né, tinham essa incumbência de levar a arca da aliança. E a Bíblia diz que eles puseram ali a arca até que todo o povo da cidade saiu. Por quê? Porque Davi retirou o povo de Jerusalém, temendo uma grande guerra civil e temendo também mais um confronto com o seu filho. Porque Davi demorou muito tempo para se reconciliar com Absalão. Foram 5 anos no total. 3 anos em que Absalão ficou com seu avô, Talmai, e depois mais 2 anos quando Absalão ficou em Jerusalém, mas sem ver a face do rei. E esses 5 anos foi tempo suficiente para Absalão tramar tudo isso e gerar todo este problema. Eu quero dizer para você que está me assistindo hoje que existem problemas que você pode evitar se forem tratados logo no início. Enfermidades, problemas existenciais, problemas de relacionamento, problemas emocionais, problemas familiares. Tudo que é tratado no início é mais fácil. Tem pessoas que preferem descobrir uma enfermidade quando ela já está alastrada, porque elas têm medo de descobrir logo no início. Na verdade, o ser humano tem uma tendência a temer o que é novo. E
Então uma enfermidade, um problema que ele nunca experimentou com a esposa, com o filho, com o esposo, com familiares, com amigos, mas tudo que é tratado no início é mais fácil. Tratar de um problema grave mais à frente é mais doloroso. Eu trouxe uma mensagem aqui falando o seguinte tema: não caia no primeiro abismo. Porque quanto mais profundo o abismo que você cair, e quanto mais abismos você cair, será mais difícil o teu resgate. Então procure tratar as coisas logo no início. Davi não tomou essa atitude e tudo isso foi gerado também em Israel. Então a Bíblia diz que esses homens subiram com a arca da aliança. Zadok e Abiatar eram os principais sacerdotes durante o reinado de Davi. Eles eram leais ao rei. Você tem pessoas que são leais à tua vida? Glória a Deus por isso. Essas pessoas Deus colocou ao teu lado. São leais a você. E é interessante aqui porque eles queriam trazer a arca que Davi havia trazido para Jerusalém com uma grande celebração. Isso está lá no capítulo 6, né? A gente lembra bem dessa história, falamos até de Mical. De volta à cidade. Era Davi que estava indo para o exílio, não o Senhor. Era Davi que estava se exilando da cidade de Jerusalém. Era Davi que estava fugindo de Jerusalém, não o Senhor. Não coloque Deus à frente de situações em que Ele não está. Pare de dizer que foi Deus que mandou, que foi Deus que decidiu, que foi Deus que fez assim, quando na verdade é você que está indo para o exílio. Aqueles sacerdotes entendiam isso. E Davi também. Ele estava sendo exilado por causa de uma perseguição, mas não o Senhor. E o símbolo da presença de Deus com o seu povo permaneceria no lugar de adoração para toda a comunidade. Você não pode tirar Deus do centro, do local da adoração, por causa das pessoas, por causa de oposições, por causa de problemas, por causa de enfermidades. Deus não pode sair do centro jamais. Cristo é o nosso alvo. Nós olhamos para Ele todos os dias. Irmãos, senão iremos perecer. Se nós não fizermos assim, iremos perecer. Ontem eu recebi um abraço de uma senhora lá em Niterói e ela falou: pastora, você orou, eu estava com tanta dor na minha coluna, tanta dor nas minhas costas e o Senhor me curou. Mas ali ela começou a compartilhar comigo as lutas que ela tem passado em casa, com seu esposo, e eu falei para ela: olhe para Cristo. Olhe para Cristo, porque eu também tenho passado as minhas lutas. Nós precisamos olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Você não pode exilar a presença do Senhor. Você não pode fazer com que a presença do Senhor saia junto com os teus problemas, saia junto com a tua vida. Se você está exilado, a presença do Senhor não. Mantenha o Senhor no lugar que Ele tem na sua vida, a prioridade, o lugar de prioridade. Não tire Deus por nada. Ainda que Absalão esteja correndo atrás de você, mantenha a arca da aliança, mantenha a presença do Senhor no lugar de sempre. Mantenha a sua posição de batalha, a sua posição de oração e jejum no mesmo lugar de sempre. Amém? Esse é o caminho da vitória. E aí vem o versículo 25 que diz: então disse o rei a Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade. Se achar eu graça aos olhos do Senhor, Ele me fará voltar para lá e me deixará ver assim a arca como a sua habitação. Olha como Davi, ele confiou essa situação ao soberano cuidado de Deus. Ele diz, aqui no versículo 25, se achar eu graça aos olhos do Senhor, Ele me fará voltar para lá e me deixará ver assim a arca como a sua habitação. Ou seja, se o Senhor quiser, eu vou voltar para Jerusalém e eu verei a arca. Eu verei a arca. Se está nos planos do Senhor que você volte para algum lugar, o Senhor te fará voltar. Se está nos planos do Senhor que você avance para algum lugar, o Senhor te fará avançar. O mais importante é que Ele esteja no centro da adoração, no centro da tua vida. Que você não retire a arca, a presença de Deus, do local que ela tem que estar na tua vida. Amém? Então, nesse sentido, observa-se o contraste da submissão de Davi à vontade do Senhor com as palavras enganosas de Absalão. Você vê isso lá no versículo 8, né? E Absalão, ele usava as suas palavras como palavras enganosas, né? Ele disse que ele tinha um voto para fazer, para cumprir lá em Gessur, e ele estaria prestando culto ao Senhor. Olha que diferença, né?
Ali ele fala que estaria prestando culto ao Senhor, um voto mentiroso, só para conseguir aquilo que ele queria de Davi, a permissão para se ausentar de Jerusalém. E eu tenho falado aqui quantas pessoas usam de maldade para conseguir o que querem. São dias difíceis, irmãos, estamos vivendo os últimos tempos. Então nós podemos ver que, quanto ao termo habitação que Davi se refere, ele está dizendo acerca do tabernáculo que havia sido estabelecido para abrigar a arca. Isso se encontra em 2 Samuel capítulo 7, versículo 6. Porque naquele tempo ainda não havia o templo. O templo foi erguido, construído por Salomão, filho de Davi, o único a quem Deus escolheu. Até então a arca habitava num templo, num tabernáculo, numa tenda feita para a arca. E ali a arca volta para o seu lugar. Versículo 26 diz assim: se ele, porém, disser, não tenho prazer em ti, eis-me aqui. Faça de mim como melhor lhe parecer. Você já teve coragem de dizer isso para Deus? Senhor, se o Senhor não tem prazer na minha vida, eis-me aqui. Faça comigo segundo a tua vontade. É difícil falarmos isso. Geralmente nós, como cristãos, estamos achando que estamos sempre agradando a Deus. Em tudo. Em tudo. Deus está se agradando com tudo. E não é assim, irmãos. Existem momentos que estamos desagradando ao Senhor. Estamos entristecendo o coração de Deus. Estamos fazendo coisas fora da vontade de Deus. Estamos tomando atitudes onde Deus, na verdade, não se agrada. Onde Deus, na verdade, eu posso dizer assim, ele até está decepcionado conosco. Davi se coloca de uma forma onde ele pode dizer, olha, se o Senhor se entristece comigo, eu quero dizer para o Senhor no dia de hoje que ele pode fazer o que ele quiser comigo, que eu não volte mais a vir a arca. E aí, partindo para o versículo 27, a Bíblia diz assim: disse mais o rei a Zadok, o sacerdote, ó vidente. E aí você pode olhar isso na Bíblia e dizer, pastor, é vidente? Mas o vidente não é alguém ligado ao ocultismo? Não. Na Bíblia, o vidente era um termo utilizado para os profetas. Então os profetas também eram chamados de videntes. E quando a Bíblia diz, disse mais o rei Zadok, o sacerdote, ó vidente, tu e Abiatar, voltai em paz para a cidade, e convosco também vossos 2 filhos, Aimaas, teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Olhai que demorarei, nos vales do deserto, até que me venham informações vossas. Então, um profeta, naquele tempo, ele poderia originar-se de qualquer tribo, mesmo entre os filhos de Arão. Por isso, o sacerdote poderia ser um profeta do Senhor. Zacarias fala isso no capítulo 1, versículo 1. Davi queria que os sacerdotes permanecessem em Jerusalém para interceder diante de Deus por ele e ministrar no tabernáculo. Talvez Deus lhes concedesse uma mensagem que eles poderiam transmitir ao rei. Ou seja, eles estavam pedindo ali aos sacerdotes que também poderiam ser profetas naquele momento e naquele tempo. Um profeta poderia vir de qualquer tribo, já os sacerdotes não, nem os levitas. Mas você observa que aqui Davi, ele está dizendo o seguinte, olha, continuem em Jerusalém intercedendo por mim. Continuem no tabernáculo, continuem perto da arca. Quem sabe o Senhor não vai falar com vocês, o Senhor não me mande um recado, A Bíblia fala isso no versículo 27 e no versículo 28, dizendo, olha que me demorarei nos vales do deserto até que me venham informações vossas. Então aqui, quando Davi fala que ele estaria ali nos vales do deserto, este local era o Vale do Jordão, perto de Jericó. Como explicarão posteriormente os versículos 35 e 36, Zadok e Abiatar deveriam ter ficado em Jerusalém, a fim de colher informações para Davi, conforme demonstra a afirmação do rei, Quando ele diz, para que tenham informações vossas. Eles poderiam transmitir a Davi tanto uma mensagem do Senhor, como as notícias sobre as ações do inimigo. Preste atenção, um profeta de Deus, um sacerdote de Deus, ou seja, eu e você, podemos transmitir às pessoas tanto uma mensagem de Deus, como a mensagem do que o inimigo está tramando. É interessante isso. Você tem que estar pronto para ser um mensageiro da voz de Deus, mas também das tramas do inimigo. Um pastor, um profeta, um sacerdote, um cristão precisa anunciar as boas novas da salvação, mas também precisa anunciar acerca dos perigos do inferno. Jesus nos evangelhos falou muito mais sobre o perigo de ir para o inferno do que acerca do céu.
Então era isso que Davi estava guardando naquele momento. Ou notícias acerca do que Deus estava transmitindo a ele, dos planos dele para Davi, ou também notícias de Absalão e de todos aqueles que estavam na revolta de Absalão. Versículo 29 diz assim: Zadok, pois, e Abiatar levaram a arca de Deus para Jerusalém e lá ficaram. Era Davi que estava indo, como eu disse, para o exílio, não o Senhor. O símbolo da presença de Deus no meio de seu povo continuaria no lugar de adoração para a comunidade. Tem gente que tira Deus do centro da adoração quando as coisas apertam. Eu já vi pessoas que abandonam a arca da aliança, a arca de Deus, a presença de Deus, porque está ficando tudo muito difícil. E é nessa hora que a arca precisa estar no lugar que ela nunca deveria ter saído. Versículo 30 diz: Seguiu Davi pela encosta das oliveiras, subindo e chorando. Meu Senhor. Tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Um rei. Quer aprender sobre humilhação? Olha para Davi. Um rei subindo descalço, chorando, cabeça coberta. Todo o povo que ia com ele de cabeça coberta subiu chorando. A Bíblia fala que você precisa chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Tem pessoas que não sabem viver isso. Tem pessoas que choram no momento em que estão todos rindo, alegres, felizes e contentes. Assim como tem pessoas que estão rindo no momento em que todos estão chorando. E você pode ver aqui no versículo 30 que esses sinais de Davi, cabeça coberta e choro, junto com aqueles que estavam com ele, aqueles 600 geteus, mais Itai e todos aqueles que foram com ele, esse sinal de caminhar com a cabeça coberta e com os pés descalços eram sinais externos de luto. A subida das oliveiras, ou do Monte das Oliveiras, estava localizada a leste ali de Jerusalém, ou seja, tudo isso acontecia muito perto de Jerusalém. Os problemas acontecem muito perto de onde estamos, muito perto às vezes da casa do Senhor, da presença do Senhor, do nosso lar, da nossa vida espiritual. Versículo 31 diz: Então fizeram saber a Davi, dizendo: Aitofel está entre os que conspiram com Absalão. Pelo que disse Davi: Ó Senhor, peço-te que transtornes em loucura o conselho de Aitofel. Disse aqui que Aitofel era o pai de Eliã, o avô de Batseba. Como conselheiro sábio, isso é uma provável realidade, Como conselheiro sábio, tinha estado a serviço de Davi, mas passou a apoiar Absalão. Porque tem gente que muda de lado, de acordo com as conveniências, de acordo com o que for conveniente. Tem pessoas que ficam do lado do inimigo, se o inimigo oferecer algo maior. Já conheci cristãos que abandonaram a fé porque do outro lado estava se oferecendo algo maior, financeiramente falando, materialmente falando. Nesse sentido, a oração de Davi foi para que seus inimigos fossem confundidos. O nome Aitofel pode significar irmão da loucura. Eu vi isso na definição do dicionário. Ou loucura. Se assim for, deve ter sido um nome dado a ele posteriormente por causa da falha com Davi. E por que Davi pede no versículo 31, Senhor, peço que transtornes em loucura o conselho de Aitofel? Porque ele sabia do poder de convencimento de Aitofel. Ele sabia que os conselhos de Aitofel eram os melhores, eram sábios. E eu vou dizer algo mais para você. Os conselhos de Aitofel eram estrategistas. Quando Aitofel aconselhava Davi, é para que ele ganhasse uma batalha, para que ele fosse vitorioso na sua casa, para que ele tivesse vitória no palácio. Então ele pede para Deus transformar em loucura o conselho de alguém que era muito sábio. E às vezes nós temos que fazer essa oração: Senhor, essa pessoa tem um potencial muito grande. Transforme em loucura o conselho dela, porque se ela usar este potencial, esse poder de convencimento para o mal, vai tudo acabar. Você já orou assim? Lembra da oração errada de Eva? Ao invés de Eva reconhecer o seu erro, ela diz: foi a serpente que me enganou, Senhor Deus. Ao invés dela dizer ali para Deus que ela errou ao convencer o seu marido, não. Ela não confessa o seu erro e usa o poder de convencimento para levar Adão ao pecado. Jezabel fez a mesma coisa. Uma mulher poderosíssima, Jezabel, mas usou o seu poder de convencimento para levar Acabe ao pecado, e não só Acabe, mas também como Israel, como matar os profetas de Israel, para perseguir Elias, colocar Elias dentro de uma caverna. Poder de persuasão usado de forma errada.
pessoas que têm o poder nas mãos para destruir vidas. Assim estava agora Aitofel. Da sabedoria do palácio, a revolta de Absalão. Vamos para o versículo 32 que diz: Ao chegar Davi ao cimo, onde se costuma adorar a Deus, eis que Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele, de manto rasgado e terra sobre a cabeça. Antes da construção do templo de Jerusalém, havia um lugar de adoração localizado lá no Monte das Oliveiras, onde também onde Jesus costumava estar. Ao chegar a esse local, Davi encontrou Uzai. Esse homem foi denominado Arquita, um nome difícil, nome de um povo que vivia no sul das imediações ali de Efraim, entre Betei e Atarote, Está lá em Josué capítulo 16, versículo 2, só para você poder entender que isso tudo está na palavra, O manto rasgado de Uzai e a terra sobre a cabeça eram sinais de tristeza. Como você demonstra sua tristeza hoje? Como? Geralmente pela expressão do nosso rosto, Geralmente nos trancamos em casa, não saímos do quarto. Eu quero dizer para você hoje que o Senhor vai transformar a tua tristeza em alegria, o teu lamento em baile, aquele espírito angustiado em óleo de alegria. Eu quero profetizar sobre a tua vida que o Senhor vai transformar essas cinzas que estão sobre a tua cabeça, sobre o teu corpo, em sinal de luto, de tristeza. Eu quero dizer para você que Deus vai tirar essas cinzas e vai te cobrir com a unção dele, com a alegria que vem dele. Tem uma canção que fala isso, Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, óleo de alegria ao invés de pranto. Está lá em Isaías, O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu a pregar as boas novas aos quebrantados de coração. Não é verdade? E enviou-me a curar os quebrantados de coração e a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que estão de luto em Sião uma coroa ao invés de cinzas, olhos de alegria ao invés de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Você recebe esta palavra no dia de hoje? Eu recebo em nome de Jesus. Eu recebo em nome de Jesus. E você também. Recebe aí em nome de Jesus. Versículo 33 diz assim: Disse-lhe Davi: Se fores comigo, ser-me-ás pesado. Naquele momento, Davi entende que em vez de ser convidado, ao invés de Uzai ser convidado, a juntar-se aos seguidores de Davi, ele foi orientado a voltar para Jerusalém, a fim de evitar o conselho de Aitofel e Absalão. Então tem pessoas que não podem estar aliadas com você naquele momento para o bem delas. E você precisa ter essa consciência de proteger pessoas que não sejam prejudicadas. Então, para o próprio bem delas, de um povo, da cidade, para o bem de uma comunidade, para o bem de uma família, tem pessoas que precisam se manter distantes do alvo. Você sabe quando você é o alvo. O alvo ali era Davi. Por amor a Uzai, por amor a Jerusalém, Davi pede aqui no versículo 33, se fores comigo, ser-me-ás pesado. Por quê? Porque ia ser difícil Davi saber que Uzai não estaria lá, como um homem também chegado, um homem conselheiro. Ele não poderia fazer nada, ele poderia ir lá em Jerusalém, ele poderia convencer Aitofel a não dar conselhos a Absalão. Versículo 34 diz assim: Porém, se voltares para a cidade e disseres a Absalão, eu serei, ó rei, teu servo, como fui dantes, servo de teu pai, assim agora serei teu servo. Dissipar-me-ás então o conselho de Aitofel. Viu exatamente o que eu falei aqui? Era uma estratégia de Davi, mandar Uzai para desfazer o conselho de Aitofel, porque Uzai estava do lado do rei. Entenderam? Uzai estava do lado de Davi. Ele falou, vai lá você, se Aitofel, como Aitofel tem raiva de mim, tem ódio de mim, se ele for aconselhar Absalão, ele vai acabar com tudo. Então vai lá, Uzai, não fica comigo nesse momento. Despeça pessoas que em algum momento precisam defender uma causa maior. Entende? Versículo 35. Tens lá contigo Zadok, Abiatar, sacerdotes, todas as coisas, pois, que ouvires da casa do rei, farás saber a esses sacerdotes.
ou seja, olha, espias, né? Assim como Josué enviou espias, assim como Moisés enviou espias, aqui Davi enviou espias para Jerusalém, para que pudessem avisar tanto a Zadok como a Abiatar, aqueles sacerdotes, para que eles pudessem avisar tudo o que estava acontecendo no palácio. Versículo 36, lá estão com ele seus 2 filhos, Aimaas, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Por meio deles me mandareis notícias de todas as coisas que ouvides, ou seja, mais aliados, agregados a Davi. Nem todos os que estão agregados com você estarão colados em você. Tem pessoas que oram por você e você nem conhece. Tem pessoas que oram pela minha vida que eu nem conheço. Tem pessoas que intercedem, estão com você numa luta, mas não estão, talvez, fisicamente ao teu lado. Entendem? Naquele momento, os filhos de Zadok e de Abiatar, né? E aqui a Bíblia fala que era Jonatas e também Aimaas. Eles seriam os mensageiros que trariam para Davi as notícias acerca do que estava acontecendo no palácio e em Jerusalém. A Uzai foi designado o importante papel de transmitir informações sobre o inimigo. A Davi, por intermédio de Zadok e Abiatar, bem como dos filhos destes sacerdotes, Aimaas e Jonatas. Isso é muito importante. Anunciar também os projetos do inimigo é papel da igreja. É papel de um sacerdote, é papel de um pastor, é papel de um profeta, é papel de um cristão dizer o que o inimigo está tramando. Alertar, despertar o povo. Eu trago hoje uma palavra também de despertamento, não seja Aitofel. Não seja Aitofel, seja Uzai. Aitofel tinha um nome tão conhecido, né, irmãos? Mas nem sempre quem tem um nome muito conhecido é alguém que é leal. Para finalizar, versículo 37. Uzai, pois, amigo de Davi, veio para a cidade e Absalão entrou em Jerusalém. Absalão consegue o que ele tanto queria, entrar em Jerusalém, mas Uzai, a Bíblia diz que ele volta para a cidade, volta para Jerusalém. Sabe por quê? Porque ele era amigo de Davi. Quem é teu amigo de verdade quer te ver bem, mesmo que não esteja na posição que gostaria de estar. Deu para entender? Vou repetir. Quem é teu amigo de verdade quer te ver bem, mesmo que ele não esteja na posição que gostaria de estar, talvez seja ao teu lado, na tua casa, junto com você na batalha. A palavra amigo pode significar conselheiro ou orientador. Eu quero finalizar esse momento de reflexão perguntando para você: quem tem sido o teu conselheiro? Quem tem sido o teu orientador? Quem tem sido o teu amigo? Falando agora para as mulheres, quem tem sido a tua amiga, a tua conselheira, a tua orientadora? Será que é alguém que guarda no seu coração mágoa, rancor, ódio? Será que é alguém como Jezabel faz as tramas e faz com que Acabe simplesmente execute? Ou será que é alguém como Noemi, que aconselha a Ruth a se vestir para Boaz, a se preparar para o encontro com Boaz, para que ela seja bem-sucedida? Será que a tua amiga é alguém como Isabel, que ao saber que Maria estava grávida, acolhe a sua prima em sua própria casa? Que Deus levante pessoas como Uzai em nossas vidas. Que Deus afaste de nós os Aitoféis. Que a Arca da Aliança permaneça no lugar de sempre. E que mesmo que você esteja chorando, como Davi, com a cabeça coberta, descalço, talvez com vestes rasgadas, que você possa entender, como Davi, que se o Senhor quiser, Ele te fará voltar a Jerusalém, ao local de adoração, para que você volte ao teu trono. E se o Senhor não quiser, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém? Vamos orar neste momento. Senhor Jesus, eu quero neste momento profeticamente impor as minhas mãos sobre cada vida que está assistindo este vídeo. Vidas que estão passando momentos difíceis, momentos de tristeza, decepção, momentos de abatimento, momentos em que possam estar como Davi, deixando a sua cidade, deixando o seu palácio, deixando o seu conforto para viver um momento de escassez, vidas que possam estar sofrendo com a traição de Aitofel, mas eu peço ao Senhor no dia de hoje que o Senhor possa levantar vidas como Uzai, que venham animando, que venham ser leais, vidas como Zadok, vidas como Abiatar, que possam levar a Arca da Aliança para o seu local de origem, vidas que não venham exilar a Arca nem a presença de Deus, ainda que nós estejamos exilados, a presença do Senhor não está exilada em nós. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça e que o Senhor nos encha de graça
em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Eu quero abençoar a tua vida e profetizar que você terá uma semana cheia de vitórias, cheia de boas notícias, porque o Senhor é contigo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o rosto dele sobre a tua vida. E até o próximo momento de reflexão. Que Deus abençoe a todos.